Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes e à terceira parte da entrevista com o David Francisco. Sim, eu recuperei o meu dente, portanto, visualmente, o David já não vai ter vergonha de mostrar esta entrevista, pelo menos uma parte. Aqui deixou de ser entrevistado por um arremador de carros, portanto, e passou a ser entrevistado por um entrevistador minimamente normal. E, portanto, vamos à terceira parte, David. Tudo bem contigo, man? Estamos a gravar. Portanto, gravámos as duas primeiras partes de seguida, esta no outro dia, só para as pessoas saberem isso, desculpa ter-te interrompido, tudo bem? Não, tranquilo. Este prejudice em relação a... Epá, este cabelo, a sério, eu estou com cabelo de quarentena, eu não estou... Nós vamos todos ter de aceitar que este cabelo está assim e vamos viver com isso, tá bom? Este prejudice que está a acontecer da tua parte às pessoas que têm problemas nos dentes, a dizer que toda a gente tem problemas nos dentes é armador de carros, eu acho que é inaceitável. Estamos em 2020 e tens de ser melhor que isto, Fontes. Está bem, eu sei que apoias o wrestling feminino, o que é condição, se és fã de wrestling tens de apoiar o wrestling feminino de alguma forma especial, porque, e fazer chants a dizer women's wrestling como se não fosse o chant mais condescendente da vida, mas eu acho que isto é há uma linha e tu ultrapassaste essa linha, é pena. Fecharam-me o ginásio ontem e eu não sei se eu consigo viver sem o ginásio. Eu estou aqui em casa e as pessoas dizem: David, mete a mesa no chão, porque é que estás a levantar a mesa acima da cabeça? E eu sinto um bocado. Eu não sei se eu vou aguentar isto, João. Eu não sei se eu vou aguentar isto, mas eu fico feliz por estarmos a falar, porque ao menos eu posso estar a minha cabeça durante os tempos. São tempos complicados, não é, David? São tempos complicados. 5 vezes 5, 3 vezes 10. Eu sei o que é. Bom, não interessa. Ok. Acho que começámos muito bem isto, não podíamos ter começado de melhor maneira. Estou de quarentena, não vejo... Quer dizer que não vejo a rua há imenso tempo, mas eu fui à rua hoje já. Okay. Mas fecharam os ginásios e eu não sei o que fazer à minha vida. Pois, fecharam hoje na Inglaterra. Ontem eu tive esta indicação, nós estamos a gravar isto no sábado, portanto, na sexta-feira houve indicação, pubs e ginásios é para fechar. E portanto hoje está tudo fechado. E são para aí 2 horas do meu dia, que eu não sei o que é que vou fazer à minha vida, mas olha. Ok. Eu digo isto porque, como tu estavas a dizer, eu hoje já vi 40 mil Instant Stories de pessoal a queixar-se. O que é que vou fazer da minha vida sem o ginásio? O pior é pessoal que tem ginásio em casa. O Sudano Maloney não era levar um estaladão. É verdade. Um estaladão naquela... olha para mim que tenho um ginásio, um banano. É verdade, tens razão. Olha, vamos começar a entrevista. Nós tínhamos parado na última parte no teu combate com o Bemer na Batalha do Poder. Portanto, o que estamos agora a ver é a tua carreira em Inglaterra, mas felizmente tu tens voltado umas vezes a Portugal. E, portanto, tínhamos parado no teu combate com o Bemer, mas eu queria voltar aqui um bocadinho atrás. Nós tínhamos falado da tua mítica promo, que eu acho que é considerada, acho que por toda a gente, acho que pouca gente não partilhará desta opinião, como a melhor promo de sempre do wrestling nacional. É uma promo brutal. Tu és um master da promo, acho que isso é mais do que reconhecido. E tu sabes isso, acho que esta promo, ainda por cima em português, tu estiveste mesmo lá em cima, 10 minutos de promo, para quem possa não saber, uma promo para a batalha final, em que o David renega a Portugal e coloca ali 3 condições para aparecer na batalha final, resumidamente. Fala-me lá um bocadinho mais desta promo, são 10 minutos, foi a tua maior promo de sempre, em termos de tempo, pensaste muito naquilo, tinhas muitas guidelines, como é que foi? Pensei um bocado, eu tenho um problema com promos, que é, aliás, eu estive a aproveitar estes dias, porque eu tenho muito tempo livre, e estive a ouvir/reouvir algumas das entrevistas que fizeste a outras pessoas, especialmente a do Ramon Vegas. Há muitos momentos em que eu me começo a rir imenso. E um deles foi quando ele fala da promo de Espanha. Eu tenho um problema com promos, e com wrestling no geral. Eu tendo a estar no ringue mais tempo do que devia. Tenho um problema com ser conciso. Sim. A história desta... Sabes quem é que gravou esta promo? Não, faço ideia. Guilherme Trindade. Eu também imaginaria, se me deixasse pensar um bocadinho. Isto foi gravado em minha casa, aqui em Londres. Foi gravado pelo Guilherme. O Guilherme foi cá passar uns tempos e eu, olha, eu preciso, já que cá estás, ajuda-me aqui com isto. Eu sabia o que é que eu queria mais ou menos dizer na promo. Havia uns quantos pontos em que eu queria apontar. Um bocado balizar aquilo que a minha personagem é e aquilo que representava na altura. Sinto que é
É uma afirmação da evolução da personagem entre ser o Pissas dos calções laranja até ser alguém que é pessoa do topo do wrestling nacional. E, pelo menos em kayfabe, pelo menos em kayfabe, acaba por ser, o facto de eu ter os dois títulos acaba por me legitimar como dos lutadores mais históricos de Portugal. E os dois pontos que eu queria apontar eram: eu tinha o ponto de partida, que era o post que o Salvador fez no Wrestling.pt acerca da situação. Eu querer dizer que eu não estou só equiparado a ter todos estes nomes de que as pessoas falam sobre os melhores lutadores de sempre, mas estou acima deles, eis as minhas razões. E é isto que vamos fazer da WP, porque eu tenho a faca e o queijo não. Como digo, e até deixo aqui a faca no chão, a dada altura. Epá, isto foi um take, certo? Gravada num take? Isto foi gravado num take, sim senhor. Foi um take, isto foi o primeiro take. A promo acaba e eu... É isto, não mexe mais. E perguntou ao Guilherme quanto tempo é que foi. Ele diz, foram cerca de 11 minutos. E eu... Paciência. Está bom assim. E revi, estava a ver se valia a pena. Porque o que é acabar... não temos um bocado diferentes. Eu, se calhar, hoje em dia não sei se faria da mesma forma, porque isto foi, estamos a falar, foi há 2 anos, certo? Sim, não, hoje em dia, a forma como consomes conteúdo, e ainda por cima tendo em conta a quantidade de conteúdo que há, mais em Inglaterra, não tanto em Portugal, tendo em conta a quantidade de conteúdo que há, tens de ser muito estratégico em relação à forma como distribuis esse conteúdo. Mas acima de tudo o que conta, e é isto que esta promo me diz, é que o que importa é o conteúdo em si, não a forma. Então, se o conteúdo for bom, a forma é irrelevante. E a verdade é que até há coisa de 10 minutos eu achava que este era o vídeo mais visto do meu canal de YouTube. É verdade que eu não promovo muito o meu canal de YouTube, mas é uma promo em português que tem quase 2.000 views. Epá, e a verdade é que foi super sensacional na altura e criou imenso interesse para aquilo que foi a primeira e última batalha. Que é estranho, primeira e última batalha. E eu estava a pensar, se eu vou reduzir isto, ou se eu tentar reduzir isto, vai ser forçado. Não é, vai ter um bocadinho menos de sentimento que era aquilo que eu queria, que era mete a câmara a gravar, e isto é super um desabafo. Eu não estou a seguir um guião, estou aqui a dizer as cenas, a personagem, certo? Aqui a dizer cenas e a desabafar. E queria também que fosse, se fosse reduzir a quê? Ia reduzir para 6, 7 minutos, mas vale deixar os 11, não é? Quem vê 7 minutos vê 11. Epá, e sim, foi o primeiro take, foi a primeira cena, e foi fixe, foi muito fixe. Fiz mais promos na altura, não os pus no canal de YouTube, pus mais no Facebook, se calhar sou capaz agora de usar o YouTube, pôr no YouTube para um bocado mais de arquivo. Mas que outros promos têm imenso. Há uma promo que eu corto no Pegasus que eu gosto imenso, caso que é a montar o segundo combate entre nós, ou o primeiro, se calhar não lembro um deles, mas é uma promo. Mas lá está, são 4, 5 minutos outra vez no Facebook, que mais uma vez é longo fora de contexto, mas aquilo que é o contexto do wrestling nacional, as pessoas que vão ter interesse em ver vão ver no matter what, certo? E eu gosto de acreditar que eu sou alguém que consegue agarrar nesse contexto e entregar. Eu consigo agarrar o público e ter interesse naquilo que eu estou a dizer. Mas sim, a história da promo é essa. Eu falei, quando estávamos a pensar como é que nós vamos tirar as coisas cá para fora, eu sabia que tinha a promo do melhor lutador de sempre na cabeça, que queria fazer. Eu acho que eu não a queria fazer aqui, eu queria fazer esta promo. A princípio eu queria fazer a promo como reação nos balneários a ter ganho os 2 títulos, certo? Ganho os títulos, malheiro caguei. E esta promo, e metade da promo, não a parte da reação, mas a metade da promo em que eu digo que sou o melhor do poder sempre, que seria gravada nos balneários na altura. Não me lembro porque é que acabámos de não fazer, mas eu tinha esta promo na cabeça e queria fazê-la. Acho que era importante eu pôr a minha personagem neste contexto e nisto. E eu sinto que isto é, todo este momento, esta promo, aquela história, é uma certa afirmação de mim enquanto lutador, a minha personagem enquanto main eventer, nome de topo,
no wrestling nacional, isso deixa-me feliz, deixa-me orgulhoso. Sinto que recompensa todo o trabalho que eu fiz até então. Todas aquelas frustrações de anos a sentir que podia ter entregue mais e que valia mais do que me estavam a dar. Acaba por vir tudo aquilo para o qual eu estava a trabalhar. Isso é porreiro. E a verdade é que hoje em dia eu sinto que é super irrelevante. Estou a falar de quê? De 15, 20 pessoas. Mas se eu for anunciado para um show, imediatamente há uma subida de um certo número de pessoas que me querem ver em Portugal. Estamos a falar de... A percentagem parece que é 10%, 15% do normal do público em Portugal, não é? Que soa bem. Sim. Na verdade, é um lago super pequeno, mas não deixa de ser, de alguma forma, relevante. E fico feliz. Fico feliz e sinto que é um trabalho atingido, um objetivo atingido. Eu vou-te dizer até pessoalmente, eu quando fui ver o primeiro show do Wrestling Nacional, a pessoa que e justiça seja feita também ao Basílio e ao SmackDown aqui, eu acho que não conheceria se calhar hoje o wrestling português se não fosse o SmackDown, e portanto, justiça ao Basílio nessa promoção, mas o lutador que eu mais queria ver eras tu. Qual é que foi o teu primeiro show? De tudo, foi a primeira, eu só vi os batalhas, portanto foi o primeiro da season de batalha, mas o lutador que eu mais queria ver eras tu. Primeira vez que estava lá. Portugal, era mesmo, quando tu entraste, eu pensei, é isto, man, é isto. Tu sentes realmente que há um nível de produção, de performance que tu não encontras cá em Portugal e que tu já tinhas. Estás a ver? Eu tenho a sorte de como é óbvio, de estar em Inglaterra e aprender aqui e poder trazer um bocado disso para Portugal. E só o facto de... Também há uma questão da percepção do público, não é? Nós em Portugal sempre gostou muito do hashtag lá fora. Tens razão. E a verdade é que há imediatamente, simplesmente porque... se calhar o Santos é o melhor exemplo disso, porque o Santos, de nós os 5, o Mauro de alguma forma também, de nós os 5 é capaz de ser a pessoa que ainda menos, porque também teve menos tempo, ainda menos atingiu em termos de objetivos que possa ter na onda de wrestling onde está agora. Mas eu acredito que simplesmente porque o Santos, se voltar a um show de Portugal para ser bocado, sim, pessoas estão realmente a morar fora. Há muitas pessoas que estão a morar em Portugal, mas vão e voltam. Se o Santos for anunciado para um show, imediatamente ele vai ter um bocadinho mais de clout. O público em si vai querer vê-lo mais. Ele sobe um bocado na tabela de interesse imediatamente, simplesmente porque já não está a morar em Portugal, está na Alemanha há já alguns anos. Apesar de ainda não ter tido, o Santos ainda não é uma estrela na Alemanha, certo? Eu acho que de nós, a Shana é obviamente uma estrela internacional, a Kelly é uma estrela internacional. Não acho que se possa dizer que eu, o Mauro e o Santos o sejam. Mas em Portugal, como estamos associados ao estrangeiro e a fazermos isto lá fora, imediatamente parece que temos mais interesse em nós. Sem dúvida. Sim, mas lá está, o que eu queria ressaltar daqui é que tu sempre tiveste ali um interesse especial, talvez por seres master das promos, por sempre te teres promovido bem. Havia sempre um interesse especial no David Francisco e, naturalmente, quando foste lá para fora, esse interesse aumentou. Bem, com isto já vamos em 14 minutos e ainda não entramos na entrevista, não há problema nenhum. Olha, nós tínhamos ficado em 5 de maio de 2018 e neste dia aconteceu a estreia numa companhia que tu se calhar ainda não sabias na altura, mas queria ser também muito importante para ti. Eu acho que foi aqui a estreia, que é a WrestleForce, em que tu te estreaste frente ao Maverick Mayhem, num show em Honor Church, na escola de St. Mary's. Recordas-te disto? Recordo-me do show. Não sei se foi a estreia, mas eu já te digo. Vou buscar aqui a minha cábula. Já agora confirmo. Mas é capaz de ter sido que eu não fazia... Na altura estava a fazer blogs e não fazia vlogs de todos. Pode ter sido, eu não sei. Tinha aqui a cábula, estou aqui a ver. Lembro-me bem desse show. Lembro-me bem desse combate e desse dia todo. Lembro-me que quando estava a fazer uma promo, porque me pediram... Aliás, acho que o combate, nós éramos o segundo combate e o combate antes do nosso, assim é que é. Nós éramos o segundo combate e o combate antes do nosso, foi super curto porque alguém se lesionou nesse combate, certo? Ou seja, era preciso um bocado de estender para entregar o tempo que nós tínhamos prometido, era preciso estender um bocado o tempo do show.
E portanto eu digo, então eu vou lá e faço uma prom, 5 minutinhos, 10 minutinhos, pá, quase consigo. Ah, não, é a estreia no WrestleForce, sim, senhor. Okay. E faço uma prom de 5, 10 minutinhos, só tipo a encher chouriço, mas também porque havia imenso tempo, já tinhas o gajo do som a mexer com o meu microfone, não sei o quê, ninguém me deixou fazer a prom como eu queria, o que foi estúpido, mas pronto, não interessa. E é irrelevante. É muito interessante ver, porque tu tens, antes não existe tanto em Portugal, mas tu aqui tens isto, que é, tens dois tipos de promotoras, certo? Tens umas promotoras que têm uma história que seguem, tens promotoras que se vendem regularmente ao mesmo público, certo? Estou a pensar, e isto tanto vale para Progress e RevPro, que têm um serviço on demand, certo? E grande parte dos shows da Progress são na Electric Ballroom, e pessoas viajam todo o país para ver a Progress. Ou seja, tu esperas que o teu público veja todos os shows que tu fazes, certo? E depois tens a Battle Pro assim também, a IWL assim também, e depois tens outras promotoras como a WrestleForce, como a Premier, em que são promotoras que são um bocado mais de tours e de shows contidos em si mesmo. Em que, por exemplo, a WrestleForce tem 2 grandes tours durante o ano, uma estaria a acontecer agora, que começa para em fevereiro até maio, depois de maio a agosto, setembro, fazem muitos shows em feiras, certo? E depois começa ali de setembro até dezembro, até o final do Natal, é uma segunda tour em que, basicamente, o Oli Peace é o promotor da WrestleForce, e ele vai pelo menos uma vez durante o fim de semana, vai a uma terra que costuma ir pelo menos uma vez por ano, se calhar até 2 vezes por ano nas 2 tours, e tipo, tu não tens uma história que liga aos shows, porque tu estás aí a fazer shows em sítios diferentes, fazes uma história dentro do show e os shows são super contidos em si mesmo. Olha, desculpa interromper-te, achas que ainda diz. se mantém mesmo assim? Porque a impressão que eu tinha é que era mesmo assim, mas que agora com o título da WrestleForce e com o título feminino, eles têm pelo menos feito ali, diria, pelo menos a história do título, tu sabes sempre que o campeão, já consegues fazer ligação entre shows ou não? Ou é mesmo separação quase total? Assim, os campeões continuam de show a show, certo? E tu fazes um post sobre isso, mas é irrelevante. As pessoas que vão ver, desculpa, as pessoas que vão ver o show ao público, ao vivo, aliás, o público vai ver o show ao vivo, não famílias, sabe que tipo, viu aquelas pessoas no cartaz. O que acontece muito mais no meet and greet no fim, nós fazemos sempre o meet and greet no fim. Acontece muito mais, e tu tens uns quantos fãs que vão ao máximo shows que conseguem. Mas, no geral, acontece muito mais. Eu ir a um sítio onde voltei, já voltei há 1 ano, voltei há 6 meses e volto lá a esta terra na WrestleForce. Eles dizem, da última vez que cá estiveste cá, gostei muito de ti, gostei mais de ti desta vez, o que quer que seja. O pessoal fala muito mais de se lembrar do show da WrestleForce que aconteceu naquele sítio do que me dizer, tu há 2 semanas tiveste aquele combate com aquele gajo, ou há 2 semanas tiveste o combate pelo título, ninguém sabe. Até porque é o público que eles target. O target deles é as localidades. Imagina o que é a APW do nada ir para Santarém, certo? Promover um show em Santarém durante 3 semanas, lá no pavilhão, de onde quer que seja, fazer o show e pronto. E daqui a 6 meses volta a Santarém e tu vendes wrestling e uma noite divertida em família em vez de vender storylines e venderes aqueles lutadores e venderes uma história. David, um bocadinho MLW, um bocadinho sim. formato MLW, não é? Sim, em teoria é exatamente a mesma coisa. E a vantagem, e as vantagens até acabam por ser as mesmas, que é tu não tens o risco de ok, tens um combate que te corre mal. E então? Certo? Não há uma pressão, por exemplo, eu sinto positiva, não é de forma negativa. Eu sinto na Battle Pro a pressão de que todos os meus combates sejam muito bons, porque eu sei que o público da Battle Pro vai ver tudo o que eu fizer na Battle Pro, certo? Eu vou à WrestleForce, eu adoro lutar na WrestleForce, eu quero lutar na WrestleForce o máximo de tempo possível. Porquê? Porque eu vou lá, o show está contido em si mesmo, se eu tenho uma noite má como já tive, não interessa. Entendes? Eu não perco... a minha marca não se perde assim tanto, certo? E porque com aquele público não me vão ver daqui a 6 meses e pensam no espetáculo em si, foi o melhor e se calhar tinha a oportunidade de voltar. Para o promotor, eu já estou bocado para um show na semana a seguir em que vou poder mostrar que foi uma noite má, ou ele já me viu a ter tantas noites boas que toda a gente tem uma noite má. Acabas por... eu acho que sítios como a WrestleForce, que são promotoras que se calhar ninguém sabe, ninguém usa falar delas, não estão na internet.
são super importantes para o teu desenvolvimento enquanto lutador. Porque tu ganhas tanta experiência a trabalhar em públicos. Depois, outra coisa que é, o público não está sedento por te dar reações, tu tens de os conquistar, certo? Tens que ser tu E a... aprendes super bem a fazer isto, certo? Eu estava a ver combates do Daniel Bryan na Ring of Honor em 2005 e 2006 ontem, ok? O Daniel Bryan, o Bryan Danielson, a forma como ele trabalha o público na Ring of Honor, eu juro-te, é exatamente a mesma forma como se trabalha público sem shows como este. Tu aprendes a trabalhar desta forma, são alguns truques muito específicos que tu aprendes a trabalhar com estes públicos específicos, e eu estou a ver o Bryan Danielson a trabalhar o público, e ele está a dizer coisas que diria que o pessoal aqui diz nos cartels. Tenho até 5 árbitros. Isto são cenas que se dizem na WrestleForce, não ouves na Progress, mas ouves na WrestleForce. Porque traz uma reação, porque o público reage de alguma forma. É genial, e eu adoro trabalhar para a WrestleForce. Eu trabalhava o máximo possível, quanto mais melhor. Ok. Olha, muito bem, acho que explicaste bem, muito bem o formato do WrestleForce. Este é claramente, nós estamos em 2018, e este é claramente, para mim, acho que para ti também, o ano que começa a transformar a tua carreira. Tu, a 13 de junho, representas Portugal na Progress World Cup. E eu acho que isto acabou por ser bastante falado em Portugal também, por causa da associação, o próprio grafismo, a apresentação desse show, colava muito o show ao World Cup de futebol. E acho que isso fez, tipo, o David está a representar Portugal na Progress, percebes? E acho que isso elevou muito, pelo menos, a perspectiva do show cá em Portugal. Fala-me dessa experiência. Deve ter sido muito fixe, digo eu, mas tu é que me dirás. Foi muito fixe. Obviamente, quanto mais ele está no ring da Progress, melhor, certo? Eu acho que eles fazem o World Cup todos os anos. Sempre que há uma World Cup no futebol, eles fazem também um show World Cup. Suspeito, não tenho certeza, mas suponho que eles em 2014 tenham feito. Muito bem. E acredito que façam de novo em 2022. O que eles queriam, as 8 pessoas que eles escolheram para o torneio, eles queriam que fossem pessoas de um dos países dos 8 grupos do Mundial também. Portanto, era fácil usar-me, não tinham de trazer a mim de lado nenhum, era fácil usar-me a mim para representar Portugal. Esta é daquelas situações em que eu tenho pena de não ter sido tão bom na altura como sou agora, porque sinto que poderia ter aproveitado um bocado mais, mas isso acho óbvio, não é? Nós vamos olhar para estes combates todos e olha, se fosse hoje em dia eu tinha um combate muito melhor com o Tanizaki do que tive na altura. Foi uma experiência muito fixe. Tenho também pena, eu sabia que o meu papel ali era para ser o heel irritante que põe o Tanizaki over para depois o Tanizaki a perder mais tarde. Ninguém me via como alguém que poderia entregar um combate sério e interessante, certo? O que me ajuda a explicar por que razão é que eu também troquei a personagem, certo? Que havia uma certa apresentação. Porque as coisas que me pediram, por exemplo, neste combate, pediram para eu ter... para eu mostrar mais cobardice e mais medo do Tanizaki, apesar de não fazer muito sentido porque eu era maior que ele, e o Tanizaki não é como se fosse alguém que é conhecido por strikes letais, ou alguém que agarra, não era o estilo que ele estava a trabalhar, e queriam que... espero que não esteja a soar egocêntrico, já falo disso aqui um bocadinho. Mas queriam muito que eu estava lá para dar um combate curto e interessante ao Tanizaki, em vez de ser dois lutadores que têm muito a mostrar, terem um bom combate, ficarem os dois over e um deles ganhar, certo? É este tipo de coisas que eu lembro-me de pensar isto na altura, que é a limitação da apresentação que eu estava a ter, também da minha qualidade de lutador, certo? Que na altura não estava a esse nível. Mas a limitação da apresentação que eu tinha fazia com que eu fosse etiquetado, certo? Posto na gaveta daquele tipo de lutador que está lá quando precisas de fazer um combate que seja sobre outra pessoa. Certo? Não é a posição ideal para se estar, naturalmente, não é? Não há problema nenhum se for aquilo que tu queres fazer e se tiveres noção que é o teu papel no wrestling. Eu sinto que eu posso, eu sinto e sei, não é? Eu olho para Portugal e sei disso, eu olho para aquilo que tenho feito em França e sei disso. Sei que posso entregar muito mais do que isso, mas eu tinha uma apresentação que me estava a limitar. Certo? Isto é um desses exemplos, é aqui nesta altura que eu começo a pensar, eu tenho de mudar alguma coisa.
comecei por mudar o meu wrestling e depois mudei a minha apresentação. Mas eu sabia que continuar a apresentar-me como o Fantastic David Francisco eu não ia, não estava a abonar em meu favor. Muito bem. Sabes que eu nunca pensei nisso. Trabalhar com ele, desculpa, trabalhar com o Tanizaki foi excelente, adorei, super humilde. Te mandei mensagem ao Ospreay alguns dias antes. Olha, eu primeiro vez trabalhar com o japonês, tens algumas dicas que me possas dar? E ele disse só: são as pessoas mais respeitadoras e mais humildes que vais ter. Não, ninguém, se estás à espera que ele tenha um bocado de ego, não vai acontecer. E realmente é verdade. Super, super, super fixe. E aprendi imenso a trabalhar com ele também. Foi muito fixe. Eu gosto muito desse combate. Se eu tirar o boné que me avalia, de autocrítico e perceber que na altura foi um bom combate e foi uma excelente experiência para mim lutar com ele. Estavas a dizer alguma coisa sobre o Fantasma? Não, ia-te a dizer isso. Eu quando te vi realmente alterar a personagem, nunca pensei que fosse por causa disso, mas agora que tu dizes isso, até fica claro na minha mente. Mas realmente, quem está em Portugal, e mesmo alguém que te acompanha como eu acompanho, mas não consigo acompanhar ao vivo, não é? Tenho que acompanhar baseada em informação de fãs e informação que vai havendo dos sites das promotoras e o que seja, nunca pensei que fosse por isso, mas agora que tu o dizes, realmente, fica claro. Porque é difícil explicar em abstrato. Ok. Porque a percepção, porque eu, como tenho sido educado de uma certa maneira em Portugal, é um bocado difícil explicar a percepção que esta razão e a business decision por causa disso, certo? Eu falo porque eu, por exemplo, ouvi a conversa que tiveste com o Ultra também, em que ele fala sobre não perceber porque é que eu estou a mudar isso. E não sei se houve mais alguém das que eu tenho ouvido que referente. Duas ou três pessoas, sim. Eu percebo que em Portugal não se perceba, porque eu em Portugal sou main eventer e eu estou numa posição em que eu consigo manipular o que quer que seja na minha apresentação para ser aquilo que tem de ser. Aqui em Inglaterra, como ainda não estou nessa posição, precisei de alterar a forma como estava a apresentar para ter um produto que interessava mais ao público e aos promotores. E a verdade é que eu sinto que isso está a funcionar. Isso para mim fica 100% claro, juro-te. É assim, acho que a descrição até mental quase fizeste disso, dá para nós percebermos na nossa cabeça realmente a razão. Se fosse hoje em dia, ninguém me ia pedir, e que cada vez menos promotores pedem, e se fosse hoje em dia nesta Progress World Cup, eu sei que ninguém me ia pedir para ser o fodder para o Tanizaki, para ser só alguém que o Tanizaki vai perder, certo? Ia ser... Tenha um combate competitivo, pode ser o heel se quiseres, Tanizaki ensina-lhe umas coisas e no fim queremos o Tanizaki over. E pronto para a próxima posição. A forma como me iam usar ia ser completamente diferente, porque a minha apresentação e o meu wrestling hoje em dia é completamente diferente. Também eram, claro. Olha, tu nesta altura ainda não eras um regular da Battle Pro, mas já aparecias na Battle Pro. A 10 de agosto regressas, portanto já tinhas aparecido na Battle Pro, regressas para uma 4-way pelo number one contendership do título da Battle Pro, frente ao Johnny Storm, ao Roy Johnson e ao Joey Axel. Lembras-te? Sim, tenho aqui. Ok. Não foi frente ao Joey Axel. O Joey Axel, nesta altura, foi cancelado. Pois. Ok. A internet cancelou o Joey Axel. Ok. Porque ele fez coisas más em relação a fotografias que tinha de ex-namoradas. Eu acho que cheguei a ouvir isso, tens razão, sim. Isso chegou a sair cá para fora. Pois, foi nesta altura, por isso é que ele foi. Não há. O Daz foi um porreiro, porque ele pôs-me no Winner Stays On em abril desse ano. E quis que o Johnny Storm me eliminasse para depois me dar um singles entre mim e o Storm e nós começámos a fazer uma história, certo? Eu tive um singles no show a seguir, que foi antes deste show que estás a falar, e depois neste show era eu, Storm e Roy Johnson, o vencedor, e eu lutar pelo título da Battle Pro. E isto é o início do Daz começar a colocar-me numa posição para que eu possa aprender trabalhando com pessoas que têm mais experiência do que eu, não é? É muito parecido a ter aquele combate com o Ligero, por exemplo. O promotor da Tap Out queria pôr, se vis o card da Tap Out, há muita gente up and coming a lutar contra estrelas já estabelecidas, exato.
Não gostei muito deste combate porque o combate não foi mau, mas havia uma certa estrutura do combate que era sobre preparar o Johnny Storm para lutar pelo título, Ok. quando o combate foi todo, a reação do público foi toda acerca de mim. Ok. E eu sabia que ia ser. Certo. Nós quando montávamos o combate, eu parei para pensar e disse, lembro desta conversa com o Johnny, nós estamos a ter este combate desta forma e parece que o combate está todo a girar à minha volta, quando o business deve ser tu ficares pronto para... Porque o combate é literalmente, foi tudo feito à minha volta, eu estou a ser boado pelo público todo e de repente do nada é outra pessoa a ganhar. Ok, Certo? O sim. público estava pronto para que eu ganhasse. Estranho. Claro. E fico... Pronto, aprendi na altura que é importante... Pá, combates a 3 são super difíceis. Eu aprendi nesta altura que eu posso confiar nos meus instintos, certo? Por outro lado, toda a gente no balneário me disse, pois, mas se o público está a reagir assim por ti, não, a culpa não é tua. Mas eu sinto que muito a forma como nós estruturarmos o combate, Certo. apesar de fazer sentido, acabou por não atingir o objetivo que nós queríamos, que Não era o fazer pessoal estar interessado. sentido. Ok. Por outro lado, é o Johnny Storm e o título e o combate não ia ser no sítio onde nós fizemos esta three-way, ia ser noutro sítio, portanto acabou por não interessar. Mas também eu acredito que este combate tenha sido começou um bocado o público realmente dar atenção a mim. Pouco depois disto já estavas a começar a ter os chants do average Ok. e o que Sim. seja. Sim. E o Daz a pensar, ok, o público está a querer saber, se calhar vamos levar o David. Ok. Achas que começou mesmo mais ou menos aqui, nesta altura? Essa Eu não sei caminhada? dizer quando é que os Pois. chants de average começam. Se eu procurar, consigo encontrar. Ok. Mas porque devia haver, eu estava a fazer vlogs sobre isso. Aliás, eu posso ir às entradas e ver quando é que isso começa. Mas eu lembro perfeitamente de ter imenso hit neste dia. Ok. O público estava muito, muito acima de mim. Que é fixe. Ok. Olha, tu depois vences o Mills na IWL com o Curb Stomp e a minha questão vai mais por aí. Tu usavas o Spotlight Drive, não era? Certo. Como finisher, mas alteras para o Curb Stomp, até fazes, acho que é deste combate, que fazes uma foto que eu tenho aqui na parede. Aliás, dizer também que és a pessoa que mais apareces na minha parede. Tenho aqui 10, apareces 10 vezes aqui nesta parede. O que só significa que eu faço muito merch. Também, pode ter a ver com isso, também. Mas merch porreiro, senão um gajo não comprava, não é? Portanto, pelo menos isso, merch porreiro. Mas tu fazes até, eu penso que é desse combate até, a foto, não é? Do Curb Stomp. É a foto de Carson na cadeira. Isso. Sim, É porque com o eu Mills. no outro combate, o Mills é que me dá o curve stomp para mim na cadeira. Ok. Storytelling. Agora. Sim. Ok. Esse combate. Olha, e porquê é que passaste a usar nitidamente o Curb Stomp como finisher? Acho que a primeira vez que eu usei o curve stomp como finisher até foi. Não, isso foi depois disso. Não interessa o que ia dizer. Ia ser estúpido. Quando é que eu tive aquele combate no torneio da Progress? Estás a dizer o da World Cup? Não, o da combate feminino. É um torneio feminino em que. Isso é mais cá para trás, espera aí. Ok, porque eu acho que essa foi a primeira vez que eu usei o curve stomp assim a um nível determinado até. Ok. Eu mudei porque o Spotlight, por duas razões. Primeiro, Certo. o Spotlight Drive era. Nem toda a gente sabia vender o Spotlight Drive como deve ser. E percebia a dinâmica do move, e depois, por causa disso, não sabiam vendê-lo como um finisher. O move tem de ser vendido de uma certa forma para ser um finisher. O Duarte era das melhores pessoas para uma vender como um finisher. Aliás, a primeira pessoa a quem eu fiz o Spotlight Drive foi ao Duarte. Muito bem. E já vi esse vídeo no meu computador no outro dia. E sentia que tinha de... O tempo que eu precisava de explicar era complicado, enquanto que a Curve Stomp toda a gente sabia que existia. Isto foi na altura, se não me engano, em que o Seth deixa de usar a Curve Stomp. Ok. Portanto, Seth Rollins. Portanto, eu sempre gostei da Curve Stomp. Eu lembro-me que a primeira vez que eu tentei a Curve Stomp foi quando eu vim para ter o combate com o Salvador, um dos dois. Nesse dia eu tinha o Curve Stomp na cabeça, queria tentar e pedi ao Mira o Luís Mira para me vender alguns enquanto eu estava a experimentar. O Mira foi porreiro. A primeira vez que eu fiz o Curve Stomp foi no ringue da WP. Ok. Mudei por causa disso. E porque sentia que era um finisher melhor e que me estava a adaptar melhor ao finisher.
Depois, recentemente mudei para o GOTS, porque eu consigo, é possível criar mais drama com o GOTS Piledriver. Há certas reversals que dá para fazer, dá para contar histórias fixas, será que eu agarro nele, será que não agarro, será o que seja. Consigo fazer isso. Há uma cena que eu não vou dizer o que é, mas que eu quero experimentar muito em breve, envolvida com o GOTS Piledriver. E o Curbstomp não dava tanto para isso, não é? Há cenas fixas que dá para fazer, como quando eu tive o combate com o Vitória, quando ele fez o reverse para o ankle lock. Sim. O que eu sempre adorei esse spot. Sim, muito nice. Mas não dava para fazer tudo. E eu mudei para o GOTS acima de tudo porque é dos meus finishers favoritos. Aí é só mesmo uma questão de gosto. Para também poder... adapta-se um bocado melhor àquilo que eu quero fazer enquanto lutador. E depois é devastador, é fixe. Não há ninguém está a usar. Ok, Suzuki usa, mas devido que o Suzuki se importe. Sim, e quando eu tiver bocado no mesmo New York Call com ele, eu vou lá, Suzuki-san, eu faço GOTS, mas eu hoje não faço, tá bom? E ele, sim senhor, tranquilo. Pode acontecer perfeitamente. Tá, pode acontecer perfeitamente numa Rev Pro. Claro que pode. Não é pode, é vai. Vai, claro que sim, man. Isso é perfeitamente... Não dou um ano para isso acontecer. Digo-te já, não dou um ano para isso acontecer. Sempre fica aqui, já agora, fica aqui essa indicação. David Francisco na Rev Pro em menos de um ano. Vamos ver. Digo eu. Espero que sim. Olha, estamos a falar da Rev Pro, mas vamos falar de algo parecido, que é a Progress. Tu, a 30 de setembro, tens outro grande momento. Pá, eu acredito que se calhar para ti, como era uma Battle Royale, tinha mais gente, se calhar tu na tua cabeça, possa não ser, não sei, se calhar estou para aqui a cometer uma... estou a dizer algo completamente errado, mas por ser uma Battle Royale, tem mais gente, se calhar podes não pensar nisto como um dos momentos determinantes da tua carreira. Mas, pá, foi no Hello Wembley, para quem não sabe, um show, eu não sei quantas pessoas lá estávamos, 7 mil? 10 mil? 4.750. Ok, mas grande show. Grande show. Foi o maior público à frente do qual já alguma vez lutei, não é? Maior de qualquer taça e que seja. No Aqua Portimão. SSA Arena, não é? Em Wembley, portanto, uma das maiores de Londres, pelo que sei. Onde fizeram o Takeover, por exemplo. Okay, Takeover Londres foi feita neste espaço. Okay. Olha, e que recordações, pá, um pre-show da Progress, num dos maiores shows, ou se calhar é o maior da história da Progress. Foi fixe. Nós, basicamente, esta Battle Royale estava lá porque eles queriam usar toda a gente, da história da Progress, de agradecimento, fazes parte deste show também, ou fizeste parte da nossa história, que nos levou até aqui, portanto queremos usar. Eu não estava com muitas expectativas de fazer uma grande cena e que fosse uma cena super importante para mim, certo? Se bem que, eu quero tirar isto já do caminho, não foi um dia completamente feliz, porque eu tinha um certo spot que ia fazer na Rumble e depois há alguém que decidiu mudar o spot e não dava para... Era uma posição em que não dava para mudar e eu acabei por, mais uma vez, ser fodder para alguém, em vez de aquilo que era de antes, que era aquilo que eu tinha planeado, aquilo que estava originalmente planeado com o Madman Manson, era uma cena que iria beneficiar-nos aos dois, certo? E de repente só beneficia um. Nem foi o Madman que o sugeriu, mas não interessa. No fim de contas, não interessa. Não era... A história deste show não é sobre mim, mas este show faz parte da minha história e a cena que eu mais estava ansioso por ver era a minha entrada e poder olhar à volta e ter aquele público todo. E tu vês na câmara, se forem ver, eu costumo ter aquela pose de estar no canto, certo? Eu demoro mais tempo que o normal a estar lá, porque eu sabia que havia muita gente a entrar ainda. Eu queria só absorver só aquele momento. Eu sabia na altura que ainda ia demorar um bocadinho até eu conseguir lutar de novo em frente a um público tão grande. E foi um bom dia, passado com boas pessoas. E posso dizer que já lutei na SSC Arena. Portanto, não há muita gente que pode dizer isso. Quer dizer, pelo menos aqui 50 neste dia. Olha, e correspondeu às expectativas essa absorção, aquele momento, aqueles segundos em que tiveste realmente a ver aquela multidão, correspondeu à expectativa? Porque às vezes não corresponde. Fixe, mano. Não, é fixe. É super fixe. É diferente porque, mais uma vez, eu sabia que isto não ia acontecer, certo? Mas às vezes... Se tu não tens mesmo a oportunidade para passar sobre isto, tu imaginas sempre 5 mil pessoas a gritar o teu nome e que seja, e sabia que não era isso que ia acontecer, certo? Eu olhei, foi super fixe,
eu tenho de olhar para cima para ver público, que é uma coisa que eu raramente tive de fazer na vida e que é um bom sinal em termos de público. Estava à procura das pessoas que eu conhecia, certo? Quem é que está aqui no público que eu conheço? Alguns dos meus alunos, alguns dos meus amigos, pessoal que viu, porque também nem sei, acho que foi anunciado, foi. Foste, eu acho que sim. E esses 30 segundos foram muito porreiros. Não é especial, não é super especial, porque não é. Seria mais especial, com certeza foi muito mais especial para o Tyler Bate, por exemplo, não é? Sim. Desculpa. Se calhar na altura já não era, que ele já tinha estado em alguns sítios grandes. Sim, mas pronto, não foi um momento desses, não é? Mas foi um momento super, super importante e super marcante, de certeza. Ok. Olha, setembro, World War Wrestling, tu lutas frente ao gigantesco Charlie Winston. Não achas que esta promotora poderia ter aproveitado um bocadinho melhor? É lógico que eu não estou por dentro de backstage, não é? Não sei o que é que acontece, mas eu pelo menos fiquei em Portugal e portanto, acompanhando-te à distância, fiquei um bocadinho com a sensação que foste mal aproveitado nesta promotora. Podiam ter feito mais coisas contigo. Pagam mesmo. Não é por aí. Não acho. A World War os shows deles têm o mesmo target que a WrestleForce, apesar de só fazerem shows em 2 ou 3 arenas que são sempre as mesmas, mas também só voltam lá de 6 em 6 meses, ou o que seja. Fazer shows na World War Wrestling não vai aumentar a minha brand por aí além, certo? Portanto, acaba por não ser, não importar assim tanto. As 2 vezes que eu fui lá fazer shows com eles foi ser o heel opener para dar um bom show e pôr o face-over para as pessoas ficarem felizes para começar o show. Tinha esse papel e esse papel foi cumprido. Nada mais do que isso, ok. Não entra. E depois é um dia em que vais para um show, ver os teus amigos, fazer um combate e enfrentar um público porreiro e dá certo? Não há onde. Não vai. O que quer que eu faça na World War Wrestling não vai fazer diferença. Como, por exemplo, faz na Battle Pro, de alguma forma faz na AWL, de certeza que faz na Attack, na Progress, na Rev Pro. A minha marca não se vai expandir por ganhar ou perder ou pela forma como eu sou usado na World War Wrestling. Há muito disso que não passa por cá para fora porque as promotoras em si não fazem um investimento no acompanhamento online porque não precisam disso, não é onde está o público deles. Pois a WrestleForce, sim, a WrestleForce também é a mesma coisa, não é? Online, pouco tu vês. Eu já falei com o Oli, com o promotor do WrestleForce, em relação a isso, certo? Já tivemos conversas porque eu estou muito ligado a esse lado na Battle Pro também. Podemos fazer como é que nós podemos desenvolver de alguma forma uma estratégia de conteúdos online para desenvolver a marca da produtora. Mas chegamos sempre à conclusão que não importa fazer promos, não importa contar histórias, porque o público lá vai estar, não é o público que vai ver. Importa muito mais ter a tua estratégia online, vai ser muito mais highlight videos, se calhar promo em que tens o campeão a dizer para a semana vou aqui a esta terra, portanto venham também, que depois é posta no evento do Facebook, que é a grande parte da estratégia online, é fazer esses eventos de Facebook e promovê-los, e ter o pessoal a dizer que vai, a convidar amigos e o que seja. São modelos de negócio completamente diferentes. E acaba por fazer essa diferença, certo? É estranhíssimo como, por causa da WrestleForce, eu estou super over em sítios muito específicos do país, certo? Que ninguém vai saber e que não vai aumentar a minha marca no geral. Claro, sim, percebo, sim. Estares over em Rusherford não te faz realmente em Rusherford, eu nem sei se existe, mas estou a dar um exemplo. Uma localidade, não é? Por outro lado, eu acho que não cabe à promotora usar isso para seu benefício, mas cabe a mim usar isso para o meu benefício, certo? Eu vou à França, estou a ir à França regularmente, eu estou super over em França, também estou a ser muito bem bocado e estou a ter excelentes experiências, certo? Cabe-me a mim mostrar, eu posso gravar isso e mostrar isso aos meus seguidores e aos meus potenciais clientes e o que seja, eu beneficio muito mais com isso do que a promotora em si, certo? Sim, sem dúvida. Olha, a seguir, unboxing da Progress, em dezembro, um 8-man tag que está no Facebook da Progress, portanto todos podem ver
se quiserem ir lá ver. Que recordações deste combate? Onde é que está? Está Combate aqui. importante. Combate importante. Adorei. Este combate foi super fixe. Super fixe. Foi a primeira vez que eu lutei no Electric Ballroom. Pois nunca tinha lutado no Ballroom até este dia. Okay. Foi super fixe eu poder fazer isto com os meus amigos. Grande parte das pessoas, todos que estavam neste combate, são pessoas com quem eu lido todos os dias, todas as semanas. Deu-nos um boost enorme. Eu achava que o ano já estava a acabar e era tipo... eu lembro-me que eu para 2019 estava tipo, eu tenho de lutar na Ballroom em 2019. Okay. Antes mesmo deste dia 30 e termos sido chamados para fazer o show foi tipo um ímpeto enorme para o ano seguinte, certo? Super divertido, adoro aquele combate, correu super bem. Foi mesmo um dia muito fixe, certo? Não posso dizer que não tenha... porque o grande problema dos pre-shows é que o pessoal fica tudo excitado porque vai ter um pre-show, certo? Caralho, David está num pre-show. Caralho, o Mauro está num pre-show. O pre-show está lá só para aquecer o público. Sim, eles não estão a fazer scouting, não é a forma como eles fazem scouting. Mas a verdade é que gajos como o OGMA ou os NIC que estavam neste combate já estão neste momento a ser regulares na Progress, o que é muito fixe. Não acredito que seja porque a performance do pre-show tinha sido tão interessante que eles têm de os usar. Sim. Mas foi por outros motivos. Mas acaba por ser... adoro este combate. Tenho mesmo boas recordações deste combate. Ok, e não achas que tudo conta? Quando agora estavas a falar no OJMO, nos NIC, não achas... Eu percebo perfeitamente a tua linha de raciocínio, mas não achas que tudo conta? Não achas que em tudo há scouting? Mesmo sendo um pre-show, não achas que consegues, mesmo num pre-show, consegues arranjar a forma de te conseguir destacar? Não, nem sempre, não digo isto desde sempre, mas que tudo é uma oportunidade. Tudo é uma oportunidade, definitivamente. Eu acho que o meu ponto é que no caso da Progress, por exemplo, eles não estão a olhar para o pre-show como uma forma de fazer scouting a talent, certo? Okay. Não é a mentalidade que eles têm. Okay. Pode abrir um bocado os olhos, pode ser, vamos ver o que é que mais é que eles têm, mas não é... Nós não estão tipo, eu tenho um spot num show, daqui a 2 shows tenho um spot, preciso de ver quem é que posso ter neste spot, vamos usar o pre-show para isto, certo? Okay. Tanto que eu olho para... Acontece muito o contrário, acontece muito... Quero usar esta pessoa, vamos dar-lhe um pre-show ou outro para ele estar a começar a ficar habituado a este tipo de público. Mas, por exemplo, olha para a Natural Progression Series. Quantas pessoas na Natural Progression Series é que fizeram um pre-show antes? Sim, não, certo? Nem por isso, sim. O Kafka, por exemplo, eu sinto que foi a pessoa que mais pre-shows fez este ano. Acho que já fez 2 ou 3. Já. Sim. Não está próximo de ser usado pela Progress. Sim, tens razão. Eu sempre que tive um pre-show, tive super over. Certo? Porque é o público em Londres, o público conhece-me, vai sempre ter boas reações para comigo e sinto que tive boas performances. Aqui estou eu. Eu acho que é muito... Eu volto a bater na mesma tecla, só porque estamos a falar sobre isso outra vez. Eu sinto que é muito mais uma questão de aquilo que é o meu produto, não é aquilo que a Progress enquanto cliente está à procura, do que propriamente eles não saberem que eu existo ou não saberem que nenhum de nós existe. Okay. Percebo-te. Olha, entretanto, o Alexander Ross, e passando aqui para a New Force Wrestling, o Alexander Ross tinha conquistado o título, não é? Tinha sido ele a conquistar o título. Tu começas 2019 a lutar pelo título da New Force contra ele e contra o Baguera, numa three-way. Recordas-te? Estamos em que dia? Início de 2019. Eu às vezes não 9 de fevereiro. Pá aí. Isso mesmo, sim. Eu acho que não foi isso. Não, eu tenho aqui, 9 de fevereiro, tinha um combate que sou eu e o Baguera. Em que o Baguera me derrota e eu ataco o Baguera depois. E depois faz o setup. E depois faço o setup para o... mas eu ia jurar que não era este. Eu ia jurar que... não, eu tenho aqui uma triple threat em abril de 2019, que sou eu, o Roth e o Billy Ranger. Mas essa eu também tenho aqui. E este é pelo título. Será que eu me enganei e pus aqui Baguera? Acho que confundiste. Talvez. Acho que confundiste os dois combates. Não. A do Billy Ranger, Alexander Roth e Billy Ranger, tenho aqui mais à frente. 20 de abril, pronto. Sei. Sim. Estou aqui a ver essa os tenho combates aqui mais à frente. Esta há de ser janeiro.
Pá, aí, Janeiro, New Force não fez shows em janeiro. nada. Pá, Não, tem então, em olha, fevereiro. então vamos Eu tenho passar à aqui em frente. fevereiro de 2019, eu e o Baguira num combate. Que eu, ao que parece, não gostei assim tanto. Ok, isto não era. A nota não é boa, é isso? A nota é 5 em 10. Ok. Mas Olha, atenção, o Baguera mais tarde nesse ano dá um dos meus combates favoritos da minha já carreira. vamos Portanto. falar, já vamos Yeah. falar. Olha, e achas que o Alexander Roth não podia estar bocado para ir? Não, também não acredito muito que tirassem o campeão e transformassem isto num. Se calhar fui Bem, eu que vi mal, vou ver. vê lá, também, se não, nada de muito preocupante. Se fosse um combate que tivesse dado um título, algo do género, isso já era mais. Results. Se calhar tenho mal, não sei. Vê lá. Não, eu também posso ter. Eu sei que o Alexander Roth tinha Não, acabado. a cena é, nós os três estamos no cartaz, estamos no póster. Aí, será que foi isso? Mas não é, Ok, porque o Roth lutou contra o Jacob Daniels. ok, então é isso. Eu lutei contra o Baguira num Number One Ok. Contenders match. Eu lembro-me desse. Basicamente, eu e o Billy Ranger tínhamos os dois combate Number One Contender, certo? Era, exatamente. Se vencêssemos os nossos adversários, estaríamos no combate na Triple pelo título. Seria o trio A, exatamente. E que foi a Triple fui eu, o Roth e o Billy Ranger no show Ok, seguinte. Pronto, é isto. ok. Tens toda a razão. E claro que tens razão, foi contigo, é lógico que tens razão. Ok, então foi exatamente isso. E esse combate do Baguera não gostaste muito, nós já vamos falar do outro, que foi um combate também muito importante, apesar de em termos de resultado, but this is wrestling, mas em termos de resultado não ter corrido por aí além, mas eu sei que gostaste muito desse combate. Olha, na Battle Pro, tu começas a ser, diria eu, aqui já construído em definitivo, começas o ano com uma vitória sobre o Keanu, que é um puto novo, da BP, da Battle Pro, mas entretanto na IWL tinhas perdido o título para o Conor Mills. Ganhaste num non-title match, mas perdeste depois no match pelo título. Pá, gostou de perder este título, eu sei, volto a dizer, isto é wrestling, pá, os resultados podem interessar o que interessam mais a uns, interessam menos a outros. Há lutadores para quem os resultados interessam zero, outros dão muito valor aos títulos. Como é que tu te posicionas nesta questão, vá lá? Não me custou nada. Eu tenho ouvido, como disse, eu fui ouvir algumas entrevistas Okay. por Eu te agradeço. interesse e eu percebo, ouvir e reouvir, algumas que eu já tinha ouvido e outras que ainda não tinha ouvido. Eu acho que em Portugal é um bocadinho diferente porque a partir do momento em que tu não tens dinheiro envolvido, é difícil tu olhares para o título como ok, não estás a fazer pelo dinheiro, então vais fazer porquê, certo? E eu sou muito desculpa, eu estou a pensar nas palavras certas, porque são muitas, que é, eu respeito, concordo, e de alguma forma até admiro a forma como o WP vê os títulos, certo? Vê o título do WP, a ideia de que não é só pelo espetáculo e pelo público em si, e mais. E é uma das razões pela qual eu fico mais orgulhoso e honrado por poder ter aqueles dois títulos ao mesmo tempo, porque não seria. Se fosse só pela história, eu sei que o WP não é só pela história, Não é, não. isto que eu estou a querer dizer. E sei o peso que eu ter aquele título acarreta para o balneário e fico orgulhoso disso, certo? E honrado com isso. Não pode ser a mesma coisa em Inglaterra porque não o fazes pelos títulos, não tens esse reconhecimento é dado pelas libras no teu bolso ao fim do dia, não pelos títulos que tens e de alguma forma até não pela posição no card em que estás, se bem que isso é um bocado muito menos relevante. Eu sinto que não ter ganho o título era a coisa certa. Os primeiros shows da AWL foram construídos à minha volta. É importante tu saberes afastar-te disso antes que a fatiga se instale. E sinto que o público estava pronto para eu ganhar o título e ia sentir que ia ser outra vez arroz. Certo? E sinto que a vitória do Mills fez com que a promotoria si fosse melhor porque traz uma leva de ar fresco aos main events. Os main events tinham sido todos este heel a derrotar babyfaces, agora podes ter o Mills babyface a combater contra, porque foi tem acontecido, a combater contra heels e faces também que estão a lutar contra um campeão face.
renovou um bocado o main event da Da IWL. IWL. O que, para mim, foi a escolha certa. A decisão certa. Ok, é uma excelente perspectiva. Olha, janeiro, falavas da IWL, janeiro, um high profile match, na minha opinião, claramente, frente ao Eddie Dennis, um combate que eu adoro. Fala-me tu desse combate. Esse combate está na net, não está? Tá. Muito fixe, muito fixe. E este Muito combate fixe. acontece antes do... Aliás, este que foi o combate, no fim do combate temos o setup para o meu combate com o Mills pelo título. Com o Mills, sim. Não digo aqui pelo título. Muito fixe. Gostei muito da promo que fiz antes. Ok. O que tinha uma certa ideia para ter a promo, porque... já me lembro da promo. Dirigida mesmo ao Eddie Dennis. Já me lembro da promo, yeah. sim. A promo que eu faço em 3 sítios diferentes e a meio de frases corto para outro sítio. Não é a primeira vez que eu tinha combatido contra o Eddie Dennis. Eu tinha combatido com o Dennis em 2017, acho eu, na Anarchy Pro. Tive um combate contra o Eddie Dennis. E mais uma vez, aquilo que eu era na altura e a forma como estava a apresentar-me era diferente daquilo que eu estava a ser apresentado na IWL. E sinto que, se fosse hoje em dia, ia ser melhor ainda. Mas sinto que, para mim, aquele combate era uma de... Porque até foi depois um bocado depois desse combate com o Eddie que eu pensei, há aqui coisas sobre o wrestling que eu tenho de trabalhar e tenho de melhorar, porque eu como wrestler não estou ao nível a que devia estar para conseguir estar ao nível a que quero estar. Boa frase, faz sentido. Faz sentido. E senti que ter conseguido ter este combate e esta percepção com o Eddie foi depois um atingir dessa intenção de melhorar e de ser respeitado pelos meus pares, não é? Ou até mesmo como ele, como alguém que tem potencial e que pode ser olhado para o futuro como uma das estrelas do wrestling britânico e do wrestling mundial. Sinto que eu consegui fazer com este combate. Eu sinto que quando ele diz no fim da promo dizer que ganhou o respeito dele, não é só da boca para fora, só porque tem de ser porque é uma promo. Ele não tem de dizer aquilo e disse-o. Sempre respeitando o facto de eu ser o top heel. E sinto que melhorou um bocado. Ou que eu sinto que ganhei o respeito dele naquele dia, o que é fixe. E eu dei-lhe um 9 em 10, portanto. Sim. Grande combate, sim. E foi grande combate. Está online, se quiserem ver. Está online, sim. Pá, e grande combate. Achas que basicamente o que tu estás a tentar atingir, eu não tinha aqui esta pergunta, mas faço-te. Eu estou a ouvir, eu preciso pôr uma computadora a carregar, mas eu estou a ouvir e vou responder. Não, então mete, está à vontade. Mas se estás a ouvir, então olha, eu vou-te perguntar. Vamos falando. Ok, que eu até nem tinha aqui a pergunta. O que te pergunto é, se o que tu pretendes atingir é quase uma maturidade como wrestler, que neste momento se calhar achas que ainda não tens. E portanto, se calhar achas que é esse o teu objetivo, essa maturação quase como lutador? Em que sentido? Boa pergunta. Porque a questão é, tu falas-me da questão da personagem. Eu acho que no wrestling, quando tu vês um lutador em ringue, quando o lutador é o total package, passa uma sensação para o público. E eu já tive essa sensação contigo em Portugal. Lá fora, se calhar, como ponto de comparação é outro, acredito perfeitamente, e naturalmente tu próprio estás a dizê-lo aqui, que acabas por ser muito catalogado como um tipo de lutador. Agora, eu acho que quando um gajo atinge esse patamar de total package, isso quase essa maturidade do lutador passa para o público. E o que eu te pergunto, se é que me consigo fazer entender, é se tu achas que falta aí alguma coisa para seres aquele total package que entras em ringue, e as pessoas dizem mesmo, aí veio o David, que é brutal. Percebes? Acho que sim, eu percebo o que queres dizer, acho que fez sentido agora como estavas a explicar isso. Acho que sim, e é um bocado isso que eu estou à procura também. Eu posiciono, as palavras que eu costumo usar mais se calhar, não é bem reconhecimento, mas sim, é um posicionamento daquilo que é a minha personagem enquanto alguém que é para ser levado a sério. Não na perspectiva de não faz comédia e agora é só todo strong style e o que seja. Não é isso. É a ideia de se estás a ver aqui alguém que é um sério contender. Porque respeito, não é? Quase não é bem. No fim de contas há uma diferença entre
Um, há uma diferença entre um Orange Cassidy e um Kenny Omega, certo? Claro. Em termos da sua apresentação. E os dois sabem qual é que é a diferença e não estou a diferença é óbvia, certo? Mas para além do óbvio, no fim de contas, tu queres ver o Orange Cassidy e tens imenso interesse, certo? Mas dificilmente vais pagar para o ver, certo? Mas tu tens o mesmo interesse em termos de, se calhar, de quantidade para ver o Kenny Omega, mas... Esse pagas. E é aquela cena de, ok, agora começa o wrestling a sério. Ok, sim. Certo? Quando entra... Tu podes ter imensos Elias, podes ter imensos, certo? Mas de repente quando te entra o Lesnar, o Goldberg, o McIntyre, o Roman Reigns, certo? O Rollins não tanto. O Rollins agora está a ter a forma como ele se está a apresentar é importante para a variedade no show, mas ele já não é alguém que tu... Ok, agora é o wrestling a sério, certo? Porque ele não está a desempenhar esse papel, certo? O que é tranquilo, porque quando estás todas as semanas na televisão, é importante tu conseguires ir mudando os papéis consoante o teu interesse, certo? Faz sentido. Faz todo sentido. A questão é, eu acho que é muito mais fácil. Eu acho que é muito mais fácil tu colocares numa posição de ok, agora é wrestling, mas saíres dessa posição quando precisares, certo? Porque quando o Kenny Omega é bocado para lutar contra o Pac, é diferente de quando o Kenny Omega é bocado para lutar contra o Orange Cassidy. O tipo de combate que vais ter é diferente, o tipo de performance que vais ter dele é diferente. É muito mais fácil tu fazeres isso do que seres o Orange Cassidy e agora de repente estás a não querer fazer as coisas que o Orange Cassidy é conhecido por fazer porque estás a ter um combate contra o Pac ou porque estás a ter um combate contra o Jericho, certo? E é um bocado e não há um não é certo e o outro é errado, não é assim, simplesmente é uma questão dos pontos mais fortes e pontos mais fracos e aquilo que tu queres fazer no wrestling. É muito mais fácil tu seres um lutador que consegue entregar qualquer tipo de combate, mas que é tido como um lutador de wrestling que vale a pena ver, certo? E é aí que as estrelas se surgem, do que seres alguém que se catagola imediatamente através da sua apresentação, que depois, tudo bem, tem excelentes combates entre o Orange Cassidy e o Pac, mas a história desse combate é o Orange Cassidy a ser o Orange Cassidy e a conseguir dar a volta ao Pac, em vez de ser... Tu não conseguirás vender um main event do pay-per-view em que é o Jericho contra o Orange Cassidy pelo título? Não. Estás a perceber? É super interessante. É um excelente main event de televisão. Mas não é... E eu sinto, e já tive provas disso no meu historial, que tenho potencial para ser isso, certo? Há coisas que eu ainda tenho de aprender, que ainda estou a alinhar. Quanto mais combates tenho numa certa posição, e a Battle Pro tem ajudado muito nisso, mais percebo as coisas que me faltam. E assim que tiver isso, e souber comunicar isso, está muito breve, porque assim que as coisas, principalmente depois daquele combate com o Ridgeway, estou a perceber, vou conseguir. E depois a questão é muito mais fácil eu voltar a trazer os traços do Fantástico que eu quero trazer, eliminando tudo e reconstruindo, em vez de estar só a tentar tirar coisas. Sem dúvida, ok. Depois sim vais poder realmente, quando já estiveres nessa posição, colocar aí esses traços, porque é como tu dizes, é muito mais fácil estares nessa posição e depois de vez em quando voltares um bocadinho a outra, do que fazer exatamente o inverso. Olha, eu sou um gajo que gosto de uma polémicazinha de vez em quando. Vamos a isso. Não, mas ia dizer que aqui não. Que aqui não é esse o meu objetivo de longe. Tu nesta... Não, porque se trata de uma pessoa que é magnífica, que é excelente, e portanto tu vais dizer dela o que entenderes, sem qualquer tipo de... E já vais perceber. Portanto, nesta altura, trabalhas com a Thalia também estava, a Thalia Martins também estava na Battle Pro. Nós vimos no Fantasticness, tu tinhas quase uma relação de paternidade com ela, via-se, parecia-me, pelo menos parecia-me. Vamos dizer isto para ficar... Eu queria... Não, ela treinava na mesma escola onde eu treinava, eu dava aulas com ela e eu sentia que eu estava numa posição em que podia dar-lhe um bocado de apoio, porque já lá estava, para explicar as coisas como funcionam cá, ela perguntou-me imensas coisas, e eu sempre fiquei feliz por poder ajudá-la dessa forma. Acho que era isso que estás a falar, a ideia de poder pô-la debaixo da minha asa e mostrar-lhe o caminho, a forma como funcionam as coisas aqui no Reino Unido. Sem tirar nem pôr, é exatamente isso. Olha, a Thalia não tem aparecido, a Battle Pro já lançou um comunicado basicamente a retirar-lhe o título.
Eu, pelo que sei, ela não está muito voltada para o wrestling. O que te pergunto é a tua opinião sobre ela como lutadora, se podia ter atingido voos mais altos, por aí. Entrando no que tu quiseres entrar, só. Eu acho que já referi aqui, quando estava a falar acerca de eu ter tido a sorte de poder treinar assim que cheguei a Londres, certo? E isso ajudar-me a manter a minha cabeça focada. Não é fácil tu mudares para um sítio em que vais tentar começar uma vida de novo e que vais começar um caminho, certo? É diferente se tu és um professor em Lisboa e há uma universidade em Londres que precisa que tu vás ser professor para esta universidade em Londres e tu mudas-te, mas tu quando mudas já sentes que isso é um atingir de um objetivo, certo? É completamente diferente tu estares em Lisboa e seres contratado pela WWE enquanto estás em Lisboa e mudares-te para onde quer que seja porque tens um contrato, isso é quase atingiste o objetivo, certo? Ou tu mudaste sem teres qualquer garantia porque porque queres seguir um sonho e sabes que não estás numa posição chave para o conseguir fazer, queres colocar-te perto do caminho para seguir esse sonho. E quando não tens isso, Londres pode comer-te vivo, e se calhar, eu digo Londres porque eu me lembro para Londres, mas se calhar a Kelly e o Rafa e o João sentiram a mesma cena quando se mudaram para a Alemanha. Se calhar a Shana sentiu a mesma cena quando se mudou para a França. Não é fácil. Sim. Não é fácil. E eu sinto que, infelizmente... Outra coisa que acontece vai mostrar-te se é realmente aquilo que tu queres ou não, certo? Eu não sei se o Brito menciona, não sei se na entrevista que fizeste com ele, ele menciona a estadia dele na Landstorm Academy. Sim, menciona. E ele fala como ele pelo menos sempre, acho que ele sempre foi público com isso, acho que falou sobre isso no PCV, não acho que estou a fazer qualquer inconfidência, mas ele fala sobre a forma, o facto de ele ter passado aquele tempo na Storm Academy e perceber que não queria. Sim. Que o wrestling não é para ele. E eu sinto que foi o mesmo que aconteceu à Thalia, não é? A Thalia muda-se para aqui atrás de um sonho ou de um objetivo de profissional muito marcado e percebe que, na verdade, esse objetivo profissional não a vai fazer feliz. Eu cheguei a estar com ela, acho que até foi o último show que ela fez cá. Eu estava bocado para o mesmo show que ela. Tivemos uma boa conversa sobre isso. Ela está bem. Eu sinto que ela está mais feliz agora e percebo que os fãs fiquem preocupados porque de repente a Thalia aparece da esfera pública, mas ela não morreu. É simplesmente uma questão de termos... eu percebo que se fala sobre isso e eu acredito que ela perceba também, mas primeiro é preciso, e acredito, à exceção de um outro caso de pessoas que andavam a pedir o número dela para tentar contactar, é preciso respeitar a privacidade da Thalia, que tem todo o direito a isso, e percebermos que as pessoas têm a direito a desaparecer da esfera pública sem nos dar explicações. E eu não sei se ela vai ver isto ou não, mas eu desejo-lhe o melhor. Eu, acima de tudo, quero é que ela seja feliz e quero que toda a gente seja feliz. E se ser feliz significa não ter wrestling na vida dela, então isso não é mau, é bom. Eu acho que é muito melhor nós arrependermos de ter feito alguma coisa ou fazermos alguma coisa e percebermos que na verdade não era esse o caminho que queremos ter, do que não fazermos nunca por medo ou receio e acabarmos por nos perguntarmos a vida toda o que aconteceria se tivéssemos ido à aventura. Sem dúvida, sem dúvida. Eu foi a segunda vez que falei nisto, não vou falar mais, agradeço-te, claro, imenso a tua resposta. E não estou a puxar as orelhas, que eu acho que sempre fizeste um bom trabalho em relação a isso. Estava a falar de outras pessoas. E no geral, estou só a deixar esta mensagem. Eu sei que pode ser frustrante, eu sei que pode ser frustrante para o público, especialmente o público em Portugal, que sempre a acompanhou, de repente não saber mais notícias sobre a Thalia, mas é tranquilo. Ela está bem. Isso é que interessa. Isso é que interessa. A Thalia sempre teve um comportamento brutal comigo. Não, excelente, sim. Excelente mesmo. Só tenho a agradecer-lhe do fundo do coração mesmo, tudo. Ora bem, vamos então, e agradeço-te imenso esta tua resposta, que já esclarece aqui também um bocadinho mais, e portanto já tranquiliza também um bocadinho mais quem gosta da Thalia. Março, voltas a Portugal para a Batalha dos 1000, para um combate que foi dos melhores do ano cá em Portugal. Portanto, eu normalmente faço umas votações no final do ano, valem o que valem naturalmente, mas habitualmente são votadas, pelo menos pelo pessoal que vê, pelo menos temos isso,
Pá, não há muito mais que 100 votos. Normalmente o ano passado foram 100 e pouco, este ano acho que foram 123. Pá, não é um grande público, mas é o público do wrestling português. Pelo menos sabemos isto. Não estão a votar o tio, a avó, o que seja. Este combate, eu pedi sugestões ao público e este combate não vinha nas sugestões e eu coloquei-o por opção pessoal. Coloquei na lista de candidatos a combate do ano e ele ficou em segundo. E só o único combate que ficou à frente foi o da Kelly com a Claudia Braxton, que ganhou o combate do ano cá em Portugal. O teu combate com o Pegas... O pessoal votou todo porque eram raparigas. Admira-te. E este combate, pá, que teve... acho que foi dos combates mais... Sim, foi muito bom, pá, sem dúvida. Mas este teu combate com o Pegas, eu diria que foi dos que mais polarizou opiniões cá em Portugal. Pá, vi pessoal que adorou, vi pessoal que não gostou nada. O que é que tens a dizer... deste combate? Eu adorei. Porquê que o pessoal não gostou nada? Porque nós assim de repente trabalhámos como amigos e pusemos o canto de volta? Isso. Acho que teve a ver um bocadinho. Sim. Acho isso super fixe. Eu também achei. Prefiro, na medida em que acho fixe que haja pessoas que não tenham gostado. Porque no que toca à arte é um bocado como a culinária, certo? A forma como tu vais conseguir agradar a toda a gente da culinária é pondo o mínimo de tempero possível. Certo? É a forma como tu vais ter mais pessoas a gostar da tua comida, certo? Mas será que isso é mais interessante do que estando na posição em que eu e a Cena estávamos e tendo em conta a confiança que nós temos na nossa capacidade de contar histórias? Não será mais interessante nós pomos um bocado de tempero e ver o que acontece, arriscando a que haja alguém na mesa que não goste de picante? Certo? Ou de canela. Não foram pelo easy way, não é? Olha, estás-me a ouvir, David? A ligação com o David deve ter ido abaixo, mas não é problemático porque interrompe-se. Estás-me a ouvir, David? Estás de volta. Olha, ok. Já não estás de volta outra vez. Já não? Com calma. E já não estás. Agora já estás outra vez. Ok. Está tudo? Tá. Eu espero que isto fique na entrevista. Não. Estava-te a perguntar. Muito que isto fique. Sim. Estava-te a perguntar. Tu e o Pegas não utilizaram o easy way. Portanto, adicionaram algo quase de novo a este combate, não é? Esse momento é super chave. Por muitas razões. Eu sabia onde é que esse combate ia dar, eu sabia qual é que era o verdadeiro plano maléfico por trás daquele combate e era super importante, isso se nós formos para trás e virmos isto, era super importante para mim que todas as coisas que acontecem, não no primeiro combate, mas neste combate e daí para a frente, fossem coisas que eu conseguisse manipular, certo? Okay. A queda do árbitro acontece porque magicamente sou eu que a crio, não é um acidente, certo? Sou eu que paro, sou eu que tiro o canto e sou eu que volto, que paro e que não deixo o Pegas usar, certo? Sou eu que manipulo as emoções do Pegas para que ele demonstre compaixão, porque eu sei que ele no fim de contas é o super-herói dos anos 80 que ele viu, que quando ele era miúdo, ele via que fazia sempre a coisa certa. Nós estamos a falar dos tempos em que tu não podias, aquele clichê do filme em que tens o mau a cair do prédio e o Babyface vai lá e agarra o mau para não deixar cair e acaba por ser a queda acaba por ser um acidente, certo? O Babyface faz sempre a coisa certa e o Cena vai sempre fazer a coisa certa, certo? O Cena não sabia no primeiro combate, o Pegasus não sabia no primeiro combate que o canto estava desprotegido. Ele não tinha visto não tinha visto a desproteger o canto, portanto ele sabe no segundo. E eu prefiro muito mais. A verdade é que no fim de contas isso faz sentido. E não faz sentido na altura do combate. Na altura do combate parece tudo muito estranho. Mas depois no fim da season, quando tu olhas para trás e vês o que é que acontece, certo? No momento em que há atração, para mim eu não acho. Eu acho que o wrestling ser previsível é uma coisa boa, certo? Eu acho que os swerves devem ser feitos quando fazem sentido, certo? E o que nós estávamos a fazer ao Cena era um swerve. A história que o Wrestling.pt estava a fazer ao Pegas era um swerve. E para mim era muito importante que, em vez de ser um swerve que realmente ninguém estava à espera
e nós agirmos como se o suor nunca fosse acontecer, era super importante para mim que, ou seja, a Russo, que é mau, era super importante para mim que as plantinhas estivessem todas, que as sementes estivessem todas plantadas. Ok. E esta é uma das sementes. O público esteve lá connosco e comeu tudo. Eu acabo por ganhar o combate, mas para a minha personagem o resultado do combate era irrelevante. Era irrelevante. E porque era tudo um plano para eu me conseguir vingar da forma como perdi o primeiro combate, que foi altamente injusta, e porque o Salvador me comprou para se conseguir vingar do seu parceiro, porque os gajos eram uma cena e o Senna resolveu, quase culminou na Battle Royale de DWSW, mas os ingleses não deixaram. Muito Olha, bom, adoro este combate, sim. muito fixe. Eu acho que até a marca dos grandes lutadores, porque realmente, pá, na minha opinião, isto é storytelling, pá, do melhor, se calhar, que vimos cá em Portugal, esta história. E acho que a marca dos grandes lutadores é esta, é que mesmo não se compreendendo na totalidade o combate, e portanto seja um plantar de sementes, tu deixas o combate a gostares. Podes não compreender tudo, pode não fazer tudo sentido de imediato, mas tu sais daquele combate a dizer, pá, adorei o que aqui se passou, compreendi tudo, se calhar até não, mas adorei o que aqui se passou, e portanto eu acho que isso só quem sabe é que consegue fazer. E wrestling a este nível que o WP nos pediu, a mim e ao Pegas, para fazermos, ou para estarmos, o nível a que nos pediram para estar, é muito feito de momentos também. E a verdade é que esse momento em que nós pomos o canto de novo é um momento memorável e marcante, certo? O que é que aconteceu no combate? Lembras-te dos moves do combate? Pouco mais me lembro. Lembras-te da sequência final do combate? Eu lembro-me, mas eu sou mas eu já não me lembro. Certo? Pois, lembras do move que acabou o combate? Não. Tens como é que eu ganhei? Eu só me lembro da cena do... E essa está presente como se fosse hoje. Estás a ver? Tens toda a razão. São momentos que fazem sentido. Tipo, os momentos... curioso. Há mais momentos nesse show. Mas se eu te disser... Se eu te falar no momento do canto entre mim e o Senna e no momento em que eu salvo o Senna de ser eliminado. Sim. Tu lembras disto? Lembro, sem dúvida. Como se fosse hoje. Sim. Tens toda a razão. Pá, muito curioso, tens toda a razão. E é isto que é storytelling, não é? Pá, a verdade é essa. Olha, em abril o Pegas vai a Londres. Portanto, estavas-me a falar no Pegas. O Pegas vai a Londres e vocês lutam na Battle Pro pelos títulos tag team da Battle Pro, frente aos NSI, aos Knucklelockers e aos Kings of Croydon. 3 excelentes equipas, diga-se já de passagem. Fala-me deste combate. Teres o Pegas a lutar contigo em Londres, menos especial, com toda a certeza, não é? E o que é que achaste do combate? Foi muito fixe. Eu pedi ao Daz, olha, estamos a fazer esta história em Portugal, dava jeito se isto pudesse acontecer. Achas que podemos que eu e o Pegas podemos fazer equipa em algum destes shows? Eu pedi outros shows também, mas o da Battle Pro acabou por ser aquele que funcionava melhor. E acho que o Senna até aproveitou e passar uns tempos em Londres. O que foi muito fixe. Eu ouvi falar sobre este combate, sim. Foi uma das coisas que tive a oportunidade de ouvir falar sobre este combate e sobre como ele sentiu a diferença no nível e eu quando tenho os meus combates no WP, é uma coisa, eu sempre fui assim na vida, e eu lembro perfeitamente quando era miúdo, de haver pessoas irritadas comigo porque eu não me enervava em situações que supostamente deviam ser enervantes. E no WP acontece a mesma coisa, certo? Que é, o pessoal vai ter combates comigo e eu fala na noite anterior se for preciso, ou no dia. No dia não dá porque é complicado, porque eu percebo que os lutadores estão também a montar cenas e não sei o quê, às vezes não dá. Aquele combate com o Bemer que eu tive, que eu adorei, eu acho que nós falamos sobre esse combate no jantar do dia anterior. Estávamos sentados, o que é que temos a fazer? Ou no dia, enquanto o show estava a acontecer, já nem me lembro. Mas eu percebo que eu já estive envolvido nesse também, os níveis são diferentes. O que é normal, é perfeitamente normal. Eu gostei muito da descrição do combate da perspectiva do Senna. A forma como ele como sentiu. Eu fico muito feliz que ele tenha tido uma excelente experiência a ter lutado cá. Não foi das maiores crowds e das maiores iniciativas da Battle Pro. Se calhar gostava que ele tivesse a experiência de tentar um bocadinho mais, mas ele foi parte da história da Battle Pro. Houve uma mudança de título neste show. Os Knucklelockers ganharam o título, que foi o início da formação dos Destination Everywhere. E foi fixe. Eu fico muito feliz que ele tenha tido uma excelente experiência. Eu tive também. Nós estávamos com muita pena de irmos partir os Legendary.
porque os Legendary ficaram super over em Portugal. Mais over do que nós estávamos alguma vez à espera que ficassem. Eu não estava à espera que o público em Portugal papasse o meu face turn da forma como papou. Eu estava à espera que houvesse muito mais gente a dizer mas não, paparam todos. O que é excelente. E foi era o que fazia sentido, porque, ok, não vamos quebrar os planos e não vamos fazer os Legendary uma cena. Ok. Então o que íamos fazer? Nada, porque sabíamos que iria ser o fim das batalhas do WP. E o Senna não é um lutador de equipa ativos, não há um título de equipa no WP, nós nem sequer estamos morados no mesmo país, mas foi daquelas cenas que nos caiu no colo. Epá, e se as circunstâncias fossem diferentes, de certeza que nós iríamos fazer diferente, porque o público papou. Pois papou. Muito fixe. E eu via no dia a caminho do show e no dia do show, entre posts no Instagram e cenas no Facebook e tweets e não sei o que eu via de muitos fãs que eu sabia que iam lá estar. Eu tinha um misto de isto é muito fixe e nós temos na mão e vamos contar a história da porreira, e de tristeza de mas vamos nos partir o coração, porque o pessoal está mesmo a sentir isto. O pessoal estava a sentir isto, eu e o Senna estávamos a sentir imenso isto. Acredito. E olha, acabou por fazer aquilo que era o melhor para o show e para a história. E isso, de alguma forma acaba por ser a coisa certa. Mas se as circunstâncias fossem diferentes, eu acho que os Legendary seriam uma cena. Ok. Olha, bem, eu vi logo, quando vocês se juntam, é que tu e o Pegasus são quase uma conjugação perfeita. A falar sério, temos personalidade, personagem, é quase perfeito. E já agora tu fazes a ponte para a minha próxima pergunta, que é, eu percebo que tu tens uma boa, aliás, tu já não percebo, tu já o disseste até nas partes anteriores, que tens uma ligação, uma grande ligação, não quero estar a falar em especial, porque isso entre vocês, não faço ideia se é assim tão especial, não vos conheço para saber isso, mas percebe-se que há uma forte ligação entre ti e o Pegasus. O que é que me tens a dizer sobre o Pegasus? Como lutador, como pessoa? Há muitas histórias acerca de tipo de pessoa que o Pegasus é. Quem é que eu ouvi? Eu ouvi alguém aqui nas tuas entrevistas contar a história acerca do Pegasus de ter ligado quando não tinha de ligar. Sim, foi o Ramon. Boa sorte. Acho que foi o Ramon. No na primeiro altura combate. da New Force, da MLW, certo? Sim. Há imensas histórias acerca disso sobre o Senna e eu sempre tive isso. Eu tenho histórias sobre essas também. Eu falei-te acerca da primeira vez que trabalhei no WP, certo? Falei-te da forma como ele sempre me tratou e quão honesto sempre que trabalhámos na WSW, ainda na altura em que eu era árbitro, quando tive os combates com a Kelly na praia, e na praia falsa de Mangualde. E sempre tive excelentes experiências com o Pegasus. Estou-me a lembrar de outras situações em que eu sou super informal às vezes. E eu sinto que o Pegasus não o é. E algumas vezes ele deu-me na tola direta ou indiretamente por causa disso. E isso é engraçado. Assim, visto de longe é engraçado. Em termos profissionais, tipo, trabalhar com ele, acho que nós sempre trabalhámos muito bem. Ele conta-te, e isto é verdade, que o tipo de combate que nós acabámos por ter, se calhar não era o tipo de combate que ele ia ter ou que ele achava que conseguiria, mas eu, da minha perspectiva, eu realmente vi os combates daquela forma, eu sabia mais ou menos o que é que o público estava à espera, eu sempre tive a ideia que o público tinha um hype para combates entre nós, sempre que nós tivéssemos um combate ia ter mais hype do que qualquer outro combate que acontecesse no show. E a verdade é que quando eu percebia que se calhar ele não estava super confiante das suas capacidades de conseguir ter aquele tipo de combate, e eu lhe perguntava, mas se for, se não me importa nada de fazemos outra coisa, fazemos uma série mais confortável, ele sempre disse, não, vamos, é na boa, vamos fazer. Ou seja, eu sinto que ele sempre gostou de sair da sua zona de conforto, certo? Porque
mesmo estávamos a falar de quando ele cá esteve, no show da Battle Pro, certo? E ele já deixou muito óbvio aqui na conversa que ele teve contigo acerca do quão fora da zona de conforto ele estava. E eu, que sou um bocado contrário, estava em qualquer dos sítios, sempre estive super relaxado e sei sempre que vai ser na boa, por confiança nas minhas capacidades e nas capacidades dele também. A verdade é que nesse dia no tag, porque eu sentia que era importante para mim ser alguém que faz com que ele não se sinta completamente perdido neste país novo, a trabalhar com estas pessoas novas, e eu lhe perguntava, estás bem, percebeste, achas que faz sentido, queres dizer alguma coisa, queres rever outra vez? Ele, apesar de estar um bocado nervoso, ele mesmo assim dizia, não, isto vai correr bem, certo? Isto está tudo bem, tá? eu consigo, certo? E sinto que ele gosta muito desse desafio, o que é fixe, né? Porque isso é muito mais fixe do que jogar muito pelo seguro. Eu percebo jogar pelo seguro em Portugal, no WP, quando fazes um show de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses, faz imenso sentido, certo? Eu não condeno isso, mas admiro e fico feliz que o Cena nunca se tivesse colocado nessa posição. Sempre senti por parte dele ele sempre confiou em mim, nos meus instintos, e espero que eu tenha sempre passado a ideia de que eu sempre confiei nele e nos instintos dele. Foi tão fácil pormos os combates, montarmos os combates, porque eu acho que nós temos uma excelente química no ringue, temos uma excelente química enquanto trabalharmos juntos, queremos o mesmo dos combates em si, e são experiências super positivas. Ele diz que este combate que estamos a falar agora, ele diz que foi o melhor combate que ele alguma vez teve, e isso deixa-me muito feliz. Fico feliz que, de alguma forma, tendo em conta todas as experiências que eu tive com o Pegas enquanto eu estava a crescer, e poder saber que o Pegas pensa isso acerca desse nosso combate, que acaba por ser também, eu tenho de olhar para isto, mas eu acredito que, eu sempre falei daquele combate com o Cougar e combate com o Bammer, mas eu acredito que este combate com o Pegas é capaz de ter sido o melhor que alguma vez fiz em Portugal. E da mesma forma, quando dois lutadores conseguem fazer no ringue algo que é tão especial como aquilo que nós fizemos, toda aquela história, tudo aquilo que nós contamos, vamos sempre ter... Há sempre uma ligação especial entre nós, e eu fico muito feliz por ter partilhado isso com o Pegas, e fico muito feliz por saber que tem essa posição na vida do Cena e igual à posição que ele tem na minha. Ok. Acho que foi a melhor forma de nós terminarmos a terceira parte. David, ai Jesus, eu falei peço desculpa. Isto, de qualquer maneira, não há problema nenhum. Propunha-te o seguinte, fazer aqui uma quarta parte. Será David Francisco, parte 7. Jesus. Tem que ser a última, David. Tem que ser a última, senão o pessoal depois... Eu já sei como é que isto é. Depois as views vão descendo, que é normal. Vai-se perdendo o efeito de novidade. Mas fazemos... mas tu nunca entrevistaste o David Francisco, pá. Também é verdade. Também é verdade. Não, aliás, eu nunca tinha feito uma entrevista, acho eu, de 4 partes. Vai ser a estreia, não, com o Salvador também fiz uma parte extra. Mas, portanto, vai ser a segunda vez. Vamos fazer de seguida, para terminar a entrevista, tipo 10 perguntas a David Francisco. Pode ser? Cerca de meia hora. Acho que será o tempo ideal. Cerca de meia hora. Portanto, vou-te pedir para seres um bocadinho mais conciso, porque eu adoro ouvir-te a contar histórias, mas as perguntas da última parte, tirando ali 2 ou 3 que vou-te fazer no início, depois vão ser sobre pessoas. E é aí que te peço mais um bocadinho de concisão. Nas histórias, não. Nas histórias, não. Está bem? Obrigado, muito obrigado por ter estado cá. Mais uma vez, nós voltamos para a semana para um David Francisco extra. Obrigado a todos, obrigado do fundo do coração e até para a semana.